Descompressão no processo de injeção. Para que serve esse ajuste? Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do parâmetro de descompressão. Muitos profissionais acham que esse ajuste numa máquina injetora é só um ajuste provisório para solucionar um problema de forma temporária e que muitas vezes ele pode causar mais problemas do que solucionar. Mas existem alguns aspectos interessantes da descompressão que a gente vai falar um pouco nesse vídeo. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final. Lembra de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos técnicos, com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar por esse tema, para a gente disseminar conhecimento na indústria do plástico. E se você curtir esse conteúdo, clica no botãozinho do joinha aqui embaixo. Tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, chegou aqui por causa desse vídeo, se inscreve no botão que está aqui embaixo, garante a sua participação aqui no canal para que você possa estar sempre recebendo conteúdo técnico regularmente. Tá? E antes de entrar no conteúdo, tenho um importante aviso para dar para você, muito especial. Já está no ar o meu mais novo curso online, Introdução à Moldagem por Injeção. Isso mesmo, um dos cursos mais pedidos aqui no canal a respeito do processo de injeção. Já está disponível e o link para você garantir a sua vaga está aqui na descrição desse vídeo. Então não perde mais tempo, vai lá, clica no link e garante a sua vaga no curso de Introdução à Moldagem por Injeção de plásticos. Eu te espero lá, tá certo? Vamos começar o nosso vídeo então falando de descompressão no processo de injeção. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é descompressão, né? E para que ela serve. Para mostrar para você o que é a descompressão, eu vou trazer um vídeo rapidinho para você entender qual que é a movimentação mecânica da máquina que gera a descompressão. Então, tá aí na tela. Você está vendo aqui o vídeo, eu vou soltar aqui, você está vendo então a máquina injetora, ela está moldando as pecinhas aqui, a pecinha caiu, legal, e agora eu vou cortar aqui para a rosca. Vamos lá. A rosca vai realizar o primeiro movimento que ela normalmente faz, que é o movimento de avanço, injetou o material na cavidade. Aplicou recalque, e agora ela está rotacionando, a máquina gera um movimento de rotação, e com isso o material é transportado para frente da rosca, vai gerar uma pressão. E note que ao mesmo tempo que ela rotaciona, essa pressão vai empurrando a rosca para trás. E a hora que acabar a dosagem, ela dá uma recuadinha. Você percebeu que ela faz um recuo linear, sem rotação, exatamente para quê? Para aliviar a pressão que foi gerada na ponta da rosca devido ao acúmulo de material. Então, de novo, a rosca está rotacionando, ela vai acumulando material na ponta da rosca, esse material vai gerar uma pressão que empurra a rosca para trás, e ao fim desse processo, a gente tem material pressionado aqui na ponta da rosca, então ela faz um leve recuo linear, sem rotação, sem jogar mais material lá para frente, para exatamente aliviar essa pressão, tá certo? Então, isso é o que é descompressão, alívio de pressão na ponta da rosca, e ela serve exatamente para aliviar a pressão que foi gerada pelo material, dependendo da fase do processo em que isso acontece. E por que dependendo da fase em que isso acontece? Porque existem dois momentos, basicamente, que a gente pode aplicar a descompressão. Logo após o processo ou a fase de recalque, em que a gente aplicou pressão para conformar o material na cavidade, e a gente pode dar uma leve descompressão nesse material, ou a descompressão traseira, que é depois do processo de dosagem, que foi esse que a gente viu aqui no vídeo. Então existe a descompressão dianteira, depois do recalque, e a descompressão traseira, depois da dosagem, tá certo? Muito bem. Quais que são os efeitos da descompressão? Óbvio, a gente vai aliviar a pressão na frente da cavidade, mas por que a gente faria isso? Por que a gente faz essa descompressão e o que ela causa na máquina? Então vamos falar primeiro da descompressão dianteira, que não é um ajuste muito comum, a gente não vê muito descompressão dianteira ser aplicada nos processos de injeção, mas existem alguns momentos em que ela pode ser útil. E o principal é quando a gente está usando câmaras quentes, principalmente aquelas câmaras quentes que têm bicos valvulados. Depois do recalque, pode ser interessante descomprimir um pouco a câmara quente, esses bicos valvulados, para que a gente diminua o esforço aplicado nessas válvulas
e garanta aí uma maior durabilidade, evite desgaste prematuro dessas válvulas que vai apresentar vazamento, pode apresentar algum tipo de emperramento e quebra, tá? Então, para preservar uma câmara quente com bicos valvulados pode ser uma boa alternativa aplicar a descompressão dianteira. Quando você usa bicos valvulados também pode ser interessante utilizar uma descompressão dianteira para aliviar a pressão sobre o bico valvulado e também para você já vedar esse bico, dependendo de como ele funciona, e evitar problemas que estão relacionados com a segurança, bico, material sendo projetado para fora do bico e etc. Tá? Existem algumas literaturas, alguns autores sobre injeção que dizem que a descompressão dianteira, por gerar um espaço vazio entre o colchão de material que foi gerado no último ciclo, quando a rosca faz a descompressão dianteira, né? Entre esse colchão e a ponta da rosca, dizem que ao iniciar o processo de dosagem, esse espaço vazio é um volume adicional de material que vai ser dosado. Então, o material ele vai sendo dosado, vai preencher esse espaço vazio antes de começar a gerar pressão e então antes de começar a fazer com que a rosca se movimente para trás. E isso faz com que você tenha material adicional para ser injetado, um material dosado adicional do que o volume que você programou na máquina. Tá? Eu honestamente nunca vi a máquina ser utilizada, ou a descompressão dianteira ser utilizada com essa finalidade. Eu não sei se é a melhor técnica para se aumentar o volume de dosagem. Tá? Talvez seja muito mais fácil você aumentar o volume de dosagem que você deseja, mas talvez para uma situação limite, onde você esteja trabalhando com muita capacidade da máquina, possa ser uma saída, embora eu também acredito que, dependendo de como a máquina controla o curso de dosagem, o volume de dosagem, isso pode ser pouco efetivo. Então, eu tomaria muito cuidado em utilizar descompressão dianteira para aumentar o volume de dosagem. Eu usaria outros recursos, ou uma máquina maior, ou um maior curso de dosagem para ter esse recurso. Tá certo? Mas, de qualquer forma, a descompressão dianteira, a principal função seria aliviar a pressão de componentes mecânicos de uma câmara quente ou de um bico valvulado, tá? A descompressão traseira. A descompressão traseira é muito mais comum, a gente vê muitos processos utilizando a descompressão traseira, é exatamente essa que a gente viu no vídeo que eu mostrei para você, em que depois da dosagem a gente descomprime a pressão gerada pelo material. Lembra, a rosca vai começar a rotacionar, ela vai transportar o material para frente da rosca, fazendo a fusão desse material, esse material vai gerar pressão que empurra a rosca para trás. Para aliviar essa pressão, a gente dá uma recuada na rosca e isso faz com que a gente diminua a pressão na ponta da rosca. Isso faz com que a gente diminua o potencial de vazamento de material pelo bico. Aqueles bicos que trabalham desencostando, então você não vai ter vazamento do material pelo bico, tá? Ou mesmo que seu bico trabalhe encostado o tempo todo na bucha de injeção, evita que possa vazar material para dentro da bucha de injeção, que vai trazer problemas para o próximo ciclo de material congelado, que vai entupir o canal de alimentação, que vai causar problemas de pressão de injeção e por aí vai. Tá? Então, o primeiro efeito é reduzir o vazamento de material pelo bico. O segundo efeito, que é bastante interessante, é que a descompressão ela gera então um curso de recuo adicional na rosca e faz com que o anel de bloqueio tenha um curso maior, tenha um percurso maior no momento da injeção para garantir uma vedação mais eficiente. Então, antes de começar a injeção propriamente dita, né, uma vez que a rosca recuou, ela vai avançar o curso de descompressão antes de efetivamente gerar pressão de injeção, antes de efetivamente mandar o material para dentro da cavidade. E nesse pequeno curso, o anel de bloqueio tem tempo de se vedar, e isso pode garantir uma maior consistência de vedação do anel de bloqueio, principalmente quando você usar cursos de injeção muito pequenos. Então pode ser um recurso interessante para aumentar aí a consistência de manutenção do colchão e de pressão de injeção, caso você esteja trabalhando em uma situação limite, tá? Algumas literaturas também dizem o seguinte: esse ar que sempre vai ser sugado para dentro do canhão com a descompressão, ele no momento da injeção ele pode atuar, e isso principalmente na descompressão traseira, ele pode atuar como uma mola pneumática que contribui com a pressão de injeção, fazendo com que mais material seja injetado para dentro da cavidade,
com uma pressão maior, uma pressão de injeção maior, que inclusive pode gerar até um maior preenchimento da cavidade, em alguns casos até a formação de rebarba. Tá? Eu honestamente nunca vi a descompressão traseira ser usada com essa finalidade, mas pode ser um efeito visível, caso você perceba que com uma maior descompressão, um maior curso de descompressão, mais material está sendo injetado na cavidade, mais pressão está sendo gerada e mais rebarba está sendo gerada, pode ser um efeito da descompressão. Tá? Então você percebe que a descompressão ela serve para resolver de fato alguns problemas, mas pode gerar alguns efeitos indesejáveis também, como esse aumento da rebarba. Outros efeitos indesejáveis que a gente tem que tomar cuidado. De novo, sempre que você aplicar a descompressão, vai ser sugado o ar para dentro da cavidade. Isso vai depender da quantidade de descompressão que você regular na sua máquina, né, o curso da descompressão. Se essa quantidade de ar for muito grande, alguns problemas podem acontecer. Esse ar pode ser injetado para dentro da cavidade junto com o material e formar estrias ou bolhas na sua peça, o que é um problema indesejável. Normalmente, saídas de gases bem construídas, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o card aqui para você poder assistir sobre saídas de gases. Então, saídas de gases bem construídas podem ajudar a minimizar esse problema, mas se a quantidade de ar for muito grande, se o seu curso de descompressão for muito grande, isso ainda pode ser um problema e se traduzir, então, em defeitos superficiais, estrias e bolhas na sua peça injetada. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer é que esse ar que vai ser sugado para dentro da cavidade, ele vai tender a ficar normalmente na parte frontal da massa plástica fundida. E a hora que você injetar esse material dentro da cavidade, essa pequena camada de material que ficou em contato com o ar pode se solidificar ou pode perder um pouco de temperatura. E isso pode causar uma mancha superficial na peça injetada, que não é ar propriamente dito, mas é como se fosse uma camada de material que não está homogêneo com o resto da massa plástica fundida. E normalmente esse tipo de mancha fica na face da peça voltada para a bucha de injeção. Quando você tiver essa mancha, principalmente em volta da bucha de injeção, logo próximo ao ponto de injeção da peça, pode ser causada exatamente por um excesso de ar na descompressão, que faz essa perda de temperatura na massa plástica fundida, e principalmente em peças de cavidade única, com injeção direta, isso pode ser comum também, então é bom ficar atento, e nesses casos o melhor a fazer é reduzir um pouco o curso de descompressão. E outros fatores que podem acontecer é que você pode introduzir aí tempos adicionais no seu ciclo que são indesejáveis. Principalmente se você fizer muita descompressão dianteira, muita descompressão traseira, com cursos muito longos, isso pode adicionar décimos de segundo preciosos, principalmente para ciclos mais rápidos, e então você pode ter um problema de produtividade sem necessidade. Tá? Então, como conclusão, a descompressão ela é sim um recurso bem interessante, que pode ser muito útil para solucionar problemas, principalmente problemas relacionados à durabilidade do equipamento, à produtividade, onde você vai ter material vazando e que pode causar um entupimento de um canal de alimentação ou uma perda de material que vai depois resultar numa peça incompleta. Então ela pode ajudar a resolver esse tipo de problema, pode ajudar na vedação do anel de bloqueio, mas ela tem que ser sempre utilizada com muito critério, o mínimo de descompressão necessário para solucionar esses problemas. Tá? Não existe uma fórmula mágica de quanto de descompressão você tem que usar. É sempre aquele feeling de aplicar a descompressão até solucionar o problema e não passar desse ponto, porque mais descompressão do que o necessário, aí sim, pode começar a gerar todas as dificuldades que a gente comentou. E então sempre utilizar esse recurso com muito critério e muito cuidado, tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, fico muito curioso para saber como ele te ajudou no seu dia a dia, então deixa um comentário, me manda uma mensagem, deixa sua curtida aqui no canal e me fala sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que a gente possa criar vídeos e artigos que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possam se interessar por esse tema. Profissionais da indústria de moldagem, da indústria de projetos de peças, da academia, alunos, professores, pesquisadores, enfim, da indústria de reciclagem, todo mundo que possa se interessar pelo tema de moldagem por plásticos, para que a gente ajude a disseminar
o conhecimento cada vez mais dentro da nossa indústria, tá certo? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.